Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio fantástico, excepcional do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Lucas capítulo 3, a parte 2, episódio número 274. Esta é a quarta temporada onde estamos vendo o Evangelho de Lucas, essa espécie de pregação expositiva aqui, onde nós podemos aprender muito da palavra de Deus. Que bom que você voltou para nós juntos aprendermos mais. Pega o seu caderninho, leia o capítulo 3, convida mais gente e vamos juntos através das páginas da Bíblia nessa viagem. Beleza? Então, João antes de Jesus, arrependimento antes de salvação. Essa é a mensagem aqui do capítulo 3, versículo 3 ao 6. Veja comigo a parte histórica desse contexto aqui. Jesus, como seu nome indicava, ele veio para ser um salvador, mas ele veio trazer uma salvação muito diferente daquela que se esperava dele. Seus contemporâneos não estavam cientes de que eles mesmos precisavam de salvação. Eles supunham que era sua condição política que precisava passar por uma mudança. Eles estavam cheios de uma autossuficiência no que dizia respeito ao seu próprio caráter, e eles se consideravam os primeiros favoritos do céu e pensavam que quando o grande libertador aparecesse, seria inteiramente em favor deles, a fim de que pudessem ser restaurados ao seu devido lugar e assumir o governo que se julgavam tão dignos de conduzir. Então perceba comigo que se eles recebessem com alguma cordialidade de boas-vindas um Salvador que veio para salvá-los, para livrá-los da culpa, era necessário que uma voz fosse ouvida falando em tons mais claros, rompendo a crosta dura da complacência e da ilusão, trabalhando a convicção de culpa dentro da alma. Convinha que ele viesse pregar o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então foi assim que João preparou o caminho para Jesus, o apóstolo do arrependimento, como ele foi e é chamado, para o Salvador da humanidade. Então aquilo que era a ordem histórica é também a ordem na experiência do nosso coração. É realmente verdade que as palavras de Jesus Cristo, a visão de sua vida santa, a consideração de seu amor moribundo, que este é um poder operando e operando poderosamente para o arrependimento na alma, e ainda assim deve haver arrependimento como uma condição mental existente para uma apreciação verdadeira e plena do grande serviço que Jesus Cristo oferece para nos prestar. O nosso Senhor, antes de deixar os seus apóstolos, ele os instruiu a pregar arrependimento e remissão de pecados em seu nome entre todas as nações. Lucas 24, 47. Pedro, em Atos 2,38, disse: arrependei-vos para a remissão dos pecados. Em Atos 20, 21, Paulo testemunhou a judeus e gregos: arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. João também escreveu em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pois como podemos fazer o nosso apelo a Cristo? Como podemos colocar a nossa confiança nele como nosso divino Redentor, na propiciação pelos nossos pecados, até que tenhamos reconhecido em nós mesmos os pecadores que somos.
E para tudo isso é necessário primeiro a ideia do pecado, essa em muitos corações e em muitos lugares é totalmente carente. E precisa ser plantada lá a certeza de que o pecado existe. Segundo, o sentido do pecado. Ausente de muitos outros, ausente pode ser porque é esquecido que nossa culpa diante de Deus não é apenas, nem principalmente encontrada em fazer o que Ele proibiu, mas em reter o que Ele ensinou. Vergonha pelo pecado, terceiro, e um desejo forte e profundo de ser purificado. Essa verdadeira penitência leva-nos com ânsia e esperança aos pés e à cruz do divino Salvador. Nós somos obrigados a considerar pontos importantes aqui, que eu queria que você prestasse atenção comigo, meu querido, minha querida. Se nós tomarmos a autoridade das Escrituras como decisiva, é certo que os impenitentes têm tudo a temer, eles devem enfrentar julgamento e com o julgamento a condenação, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo e cada um lá dará conta de si mesmo a Deus. Quem vos advertiu, disse João, dirigindo-se mais particularmente aos fariseus e saduceus, para fugir da ira vindoura? Como é que vocês que estão tão perfeitamente satisfeitos consigo mesmos e não se acusam de nenhum defeito, estão preocupados com o julgamento? E como é que vocês, saduceus, que professam não acreditar em nenhum futuro, estão tremendo em vista de outro mundo? Porque o formalista rígido e o cético, eles passaram a ouvir tão atentamente a sua doutrina de arrependimento. A verdade era e é que a suposta suficiência das propriedades farisaicas e a barreira das negações céticas se rompem na hora em que o profeta fiel e destemido João, ele fala, quando a severa mas amigável verdade de Deus encontra o seu caminho para a consciência humana. As nossas defesas, elas cuidadosamente construídas, podem durar dias, anos, mas não durarão para sempre. Chega a hora que uma forte realidade ela nos varre. Não há um de nós, em quantas classes ou denominações diferentes podemos ser divididos, que não precise perguntar seriamente ao porta-voz de Deus qual é o caminho para escapar da penalidade do pecado. E nós sabemos o que é. O caminho no qual João insistiu tão fortemente e com fé naquele Cordeiro de Deus a quem ele apontou como o que tiraria os pecados do mundo. Veja no capítulo 3, no versículo 8 e 14, nós vemos uma imagem de uma religiosidade vazia. Nesses versículos aqui, nós trouxemos à vista, diante de nós, e você pode anotar aí, alguns aspectos que representam e caracterizam essa religiosidade vazia. O fariseu, se fosse acusado de algum mau proceder, ele se consolava com o pensamento de que era filho de Abraão na sua mente. E era tudo com Deus que ele descendia linearmente. Palavra difícil, hein? Vou repetir. Ele descendia linearmente do pai dos fiéis e havia sido admitido pelo rito da circuncisão na comunidade de Israel. João, antecipando a doutrina de Jesus Cristo, ele destrói essa ilusão. Isso ele diz à sua audiência nas margens do Jordão e é uma questão de pouca importância para o céu. Esse não é o critério de caráter, esse não é o passaporte para o reino de Deus. Que nenhum homem pense em construir sobre esse pobre fundamento. Tudo que é carnal, tudo que é circunstancial, tudo que é exterior e não espiritual, ele fica aquém da exigência divina. Não nos leva ao reino dos céus. Deus é capaz de, dessas próprias pedras, etc., suscitar. Então nada poderia ser mais fácil do que o poder do Todo-Poderoso levantar filhos a Abraão, trazer à existência mais filhos de privilégio. Ele tinha apostado para falar e seria feito para comandar e sairia. Mas outra coisa era conquistar os desobedientes e desleais ao amor filial e ao serviço santo.
levar os duros de coração e os orgulhosos de espírito à penitência e à confissão do pecado. Conduzir os pés que há muito andavam por caminhos de egoísmo e culpa, os caminhos da sabedoria e do que tem realmente valor. Essa é uma obra na realização da qual até mesmo o Espírito Divino emprega muitos meios e gasta grandes recursos, exerce longa paciência. Ele ensina, ele convida, ele implora, ele adverte, ele castiga, ele espera. E esse trabalho mais difícil, agora também o machado está posto à raiz, é cortado e lançado no fogo. João dá a entender que está chegando uma nova era e com ela virá também uma sentença mais severa contra a desobediência e a falta de frutos. Aqueles que não aprenderam do grande mestre cairão sob grande condenação. As árvores inúteis no jardim do Senhor agora não serão apenas podadas, elas serão cortadas. É uma coisa muito solene viver em plena luz do dia da religião revelada. Com cada raio adicionado de privilégio e oportunidade, vem o aumento da responsabilidade e exposição à severidade divina. Então, veja que a sabedoria, por meio de uma estimativa verdadeira, no capítulo 3, versículo 15 ao 17, entenda comigo que aqueles que estão longe das alturas estão geralmente sob forte tentação de subir até o cume. Não sabemos quão forte pode ter sido a tentação de João para assumir ou tentar o papel do Messias. A mente de João, ela nunca perdeu equilíbrio no tumulto do grande sucesso profissional. Ao contrário da maioria dos homens, ele parece ter resistido melhor à prosperidade do que à adversidade. Ele não parece ter vacilado por um único momento em sua fidelidade ao Senhor, cujo caminho ele veio preparar, e ele sempre manteve uma verdadeira estimativa de si mesmo, de seu trabalho e de seu mestre. E a esse respeito ele era tão sábio quanto verdadeiro. E não podemos fazer melhor do que imitar a sua sabedoria. João sabia que em valor e dignidade pessoal, ele nem por um momento poderia ser comparado a Jesus, aquele grande profeta. Não, um mais poderoso do que ele. Alguém para quem ele não era digno de cumprir o ofício mais mesquinho que o escravo presta ao seu mestre. Ao acalentar esse pensamento, veja que ele era ao mesmo tempo lutador e sábio. A mais verdadeira sabedoria na humildade. Nós erramos com nós mesmos quando pensamos que somos maiores ou mais dignos do que somos. É incorrer na desaprovação e hostilidade de nossos semelhantes, pois não há nada que desagrade mais os nossos vizinhos do que uma noção exagerada de nossa própria importância. É em si uma condição maligna e perigosa na qual estamos abertos aos piores ataques de nossos inimigos espirituais. Por outro lado, a humildade é aceitável a Deus, aprovada pelo homem e segura. E João ele reconheceu claramente e declarou muito distintamente que sua missão no mundo era total e imensuravelmente inferior à de Cristo. E é realmente uma coisa boa e sábia aspirarmos a fazer tudo o que Deus nos dá a capacidade e a oportunidade de fazer. Mas tomemos muito cuidado para não irmos por orgulho ou vanglória além dessa linha de fronteira. Se o fizermos, cometeremos um erro grave, possivelmente até calamitoso. Nada além de danos aos outros, danos à causa de Deus e tristeza por nós mesmos podem surgir de uma superestimação da posição que somos capazes de preencher. Aquele poderoso que estava vindo, ele deveria fazer as maiores coisas, ele iria agir com uma energia, um poder divino, diretamente sobre as almas dos homens. Ele os batizaria com o Espírito Santo.
e fazer uma distinção final entre o verdadeiro e o falso, pois ele recolheria o trigo em seu celeiro, etc. Nenhum homem que cuida de seus próprios interesses espirituais e eternos pode se dar ao luxo de desconsiderar as palavras ou as obras desse grande profeta que estava por vir, que veio e que agora é exaltado como Príncipe Salvador, dando redenção e vida eterna a todos os que buscam a sua graça e vivem em seu serviço. Então é isso. A lição de João, de como ele se comportou humildemente em sua missão e tarefa de proclamar a vinda do Messias, o precursor. A gente se encontra no próximo episódio. Tem muita coisa legal da Bíblia ainda para nós aprendermos juntos. Continue orando, continue pedindo a Deus que nos dê graça para continuarmos juntos nessa caminhada até quando Ele nos permitir. Até breve, Deus abençoe.